Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E como nós falamos na nossa última reunião, no nosso último programa, nós começaríamos hoje um estudo nas obras de André Luiz. E nós preparamos um trabalho onde cada livro do André Luiz seria dividido em 2 apresentações. Vai ter livro que, pela minha análise, talvez nós tenhamos que ter até 3 apresentações, porque, veja bem, o objetivo não é nós dispensar a leitura do livro. O objetivo, na verdade, é facilitar algumas pessoas o entendimento das obras de André Luiz. Esse que é o objetivo. Ou até mesmo aquelas pessoas que lêem uma obra ou outra e, de repente, acompanhando esse nosso trabalho, sente interesse em uma determinada obra, em função de que nós vamos conversar aqui, e se atenta àquela obra, né? Então, o objetivo mesmo é facilitar o entendimento dessa riquíssima obra que André Luiz deixou para nós. Muito bem, começamos com o livro, né? Com o livro Nosso Lar. Esse livro é composto de 50 capítulos, em torno de 281 páginas. O autor é André Luiz. Esse nome é um nome fictício, que o espírito que passou essa informação toda para nosso querido Chico tem um outro nome, nós não sabemos. Existem aí pessoas que acreditam ser do médico A, B ou C, mas na verdade não se sabe, ou poucos sabem, vamos dizer assim. E o médium, claro, foi o nosso querido Chico Xavier. Pois é, o Nosso Lar, ele é uma cidade na espiritualidade, né? Essa cidade foi construída por portugueses no século XVI, tá? Esses portugueses, estando aqui no Brasil, na época, na colônia, ao desencarnarem espíritos de uma certa envergadura, e estruturaram essa cidade. E ela vem evoluindo, ela está em cima da cidade do Rio de Janeiro, mais específico, assim, mais próximo da Floresta da Tijuca, toda aquela área, mais ou menos, estaria o Nosso Lar. Ele é composto de 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Cada ministério é dirigido por 12 ministros. Mas veja bem, é importante que se diga que a direção de um contexto espiritual não segue os padrões aqui da nossa vida, onde existe um jeitinho, onde aquele amigo daquele, então... Não existe isso. Existe, sim, as leis, onde a cada um segundo as suas obras. E, a partir daí, o ponto maior dentro do Nosso Lar, sem a menor dúvida, são os ensinos de Jesus. Portanto, o amor maior. Então, esses ministros, você vai ver nos livros, que são pessoas, espíritos espetaculares, pessoas fantásticas, que estão na direção. Em 1943, mais ou menos na época em que o André Luiz passou para o Chico essas informações, essa cidade tinha 1 milhão de habitantes. Hoje, evidentemente, tem muito mais. Ela deve ter crescido muito. E é um crescimento diferente do que nós estamos acostumados, dentro de uma organização profunda e cada dia mais a quantidade de espíritos que desencarnam e encarnam. Então, o mecanismo de funcionamento fica bastante complexo. Algumas coisas importantes ser citadas. Ao ler o livro, você vai ver, ele cita uma coisa, aerobus. Aerobus, o que é isso? Então, o André Luiz nos mostra que a locomoção dos espíritos nessa cidade espiritual, não é... As pessoas acham que porque desencarnou, os espíritos saem voando para cima e para baixo, né?
Essa é a visão clássica das pessoas. Não, ele desencarnou, então ele criou asas. Não é bem por aí. Tá? O ato da volitação, ou de sair voando, por assim dizer, são características de um determinado nível de espíritos. Os outros, sim, os outros andam na espiritualidade. Esse aerobus vai facilitar esse trajeto lá dentro da cidade. Um outro detalhe que você vai perceber no livro, que existe um coral lá, e pelas palavras do André Luiz, deve ser algo sublime demais, com 2.000 vozes esse coral. Há uma coisa bastante intrigante, um globo de cristal de 2 metros de altura, realmente magnífico, né? Num dos pontos, num dos ministérios lá, não me recordo agora qual o ministério, em que tem esse globo de cristal. Bônus hora. É André Luiz que nos apresenta a ideia do bônus hora. Porque como é que as pessoas trabalham na espiritualidade? Sim, trabalham. E então, como é que é feito a compensação? Coisa que então, ele chamou isso de bônus hora. Quanto mais você ajuda as pessoas, os espíritos, mais bônus horas você tem. Por isso que muita gente, a pessoa fala, aquela pessoa da minha família desencarnou, ele vai vir visitar a gente? Pois é. Isso depende do nível de evolução dele. Se ele for um espírito de muita evolução, o espírito já, né, alcançou esferas magníficas, ele goza de uma liberdade em função da sua forma de ter vivido, de viver e de se relacionar com as pessoas. Amor verdadeiro. Agora, quando é uma pessoa comum, ela precisa trabalhar. Emmanuel disse muitas vezes, o trabalho é de todos o maior dos remédios. E na medida que o André Luiz, nesse livro, fala, que saudade da minha esposa, dos meus filhos, eu queria tanto ver eles. E aí o colega dele, o Lisias, dizia a ele, olha, você tem que esperar ter méritos para isso. Ou seja, o tal do bônus hora aí, que eles vão ganhando na medida em que vão fazendo algo de produtivo para a comunidade, para os espíritos. Eu vou falar pessoas, porque eles estão desencarnados, mas nós continuamos sendo seres individuais e seres que continuamos respondendo pelos nossos atos. Pois é, agora, eu queria colocar assim, não vou colocar todos os capítulos, o que cada capítulo faz, porque isso é uma necessidade de a gente ler o livro para poder captar melhor. Mas pontuar algumas coisas. Por exemplo, o capítulo 1, ele vai falar sobre as zonas inferiores, onde André Luiz ficou 8 anos ali, naquela... E aí essas zonas inferiores, o André Luiz teve que usar um artifício, uma jogada, para comparar aquilo, fazer com a nossa cultura católica, de que existe um inferno, onde as pessoas sofrem. Na verdade, não existe inferno. Então, para entender o que é esse umbral, essas zonas inferiores. Na verdade, o umbral deixa de existir agora, se for o caso, se todos que estão lá pararem de vibrar num padrão de baixo nível, de baixo índice vibratório. Mas enquanto existir espíritos que desencarnam e estão sofrendo muito, no sentido de ter um comportamento na vida não muito elegante, na espiritualidade vai continuar nessa forma. Vou dar um exemplo. Na vida, a pessoa foi extremamente arrogante, orgulhosa, prepotente. Ela vai chegar na espiritualidade, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo isso. E isso vai ser objeto de sofrimento, muito sofrimento. No capítulo 2, o André Luiz conhece o Clarencio, que é um benfeitor que atende o André Luiz no umbral. Retira o André Luiz de lá. Mas retira por quê? Porque o André Luiz, depois de 8 anos, o André Luiz abre um pouco o seu pensamento, faz uma oração
e se reconhece como um espírito com problemas e pede ajuda. É essa hora que o espírito aparece para ele. Porque na espiritualidade é mais ou menos parecido como aqui. Nós não estamos vendo os espíritos, mas eles estão aqui presentes. Na espiritualidade, nós não estamos vendo os espíritos superiores, mas eles estão ali do nosso lado, porque nós estamos em padrão vibratório diferente. Isso aqui é uma coisa muito bonita que acontece no capítulo 3. Ele mostra que, ao crepúsculo, o governador do nosso lar, acompanhado por 72 espíritos, entoa harmonioso hino. Isso é uma constância, sabe? De orar toda manhã, no nascer do sol, no pôr do sol. O mundo na espiritualidade, ele continua tendo, as pessoas que gostam de música, continuam agindo com música, as pessoas que gostam de arte, de não sei o quê, vai continuar, a pessoa que gosta de ciência, que gosta disso, daquilo outro, na espiritualidade continua a mesma coisa, só que num padrão vibracional, num padrão vibratório muito, muito diferenciado. É aí que diz Jesus, haverá prantos e ranger de dentes. Porque se eu não souber aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada, eu vou à espiritualidade e sofro. Sofro um problema de consciência muito grande. Peso na consciência terrível. Mas vamos em frente. No capítulo 4, o André Luiz conhece um médico que atesta que o André Luiz se suicidou. Como se suicidou? É o suicídio inconsciente. Quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem faz do seu corpo o corpo sofrer de forma que não precisa, está se matando, está se suicidando aos poucos. Mas a maioria de nós chega na espiritualidade com uma pontinha de suicídio. No capítulo 5, percebe-se, o André Luiz consegue traduzir para nós que o que nós vivemos na vida física é o que nós levamos para a vida espiritual. Capítulo 6. O André Luiz desabafa com Clarice, que está com saudade, que eu falei agora há pouco, que ele queria ver a mulher e os filhos, mas ele precisa guardar a oportunidade correta. Quando ele tiver permissão, ou seja, méritos para isso. Veja, na espiritualidade não existe rico nem pobre. Não existe superiores nem inferiores. O que se mede um espírito no mundo espiritual são suas qualidades morais. E se você tem qualidades morais, você tem méritos. Não tem qualidades morais? Era na vida uma pessoa extremamente que se aproveitava de tudo, aquela estrutura bem materialista, bem nada ético, nada moral, evidentemente não tem méritos. Não é que Deus não quer, Deus não deixa. Ele não tem estrutura. E essa falta de estrutura faz ele ser um doente espiritual, precisando corrigir. E como corrige? Trabalhando. No capítulo 7, o André Luiz, Elisias dá umas explicações para o André Luiz, de que o nosso lar, na verdade, é igual à Terra, só que bem melhor, mas mesma ideia ainda, as coisas seguem padrões mais ou menos iguais aqui. Porque se você, Elisias diz a André Luiz, se você for a níveis mais altos, as estruturas fogem totalmente o que a gente conhece aqui. Mas também não vamos, porque nós não temos condições de se ambientar naquilo. No capítulo 11, fala-se de outras colônias espirituais. Não existe só o nosso lar. Nós temos uma infinidade de cidades. Tanto como nós temos no mundo físico, nós vamos ter uma equivalência no mundo espiritual. Vamos ter nos dois. Capítulo 12 é onde vem uma explicação profunda sobre a estrutura do umbral. No 15, finalmente, o André Luiz recebe a visita da sua mãe. Ele consegue ter méritos e estrutura para receber a visita da sua mãe, que está num patamar
mais elevado. No capítulo 16, o André Luiz recebe as informações da situação do seu pai, que não é nada legal, está em regiões umbralinas terríveis, e suas irmãs. No capítulo 19, acontece um outro efeito muito interessante. A moça desencarna bem na hora que ela tinha ficado noiva e ia casar. E quando ela se vê na espiritualidade, ela fica revoltada. E ela não quer, ela quer voltar para o corpo físico. Que isso? Eu acabei de ficar noiva, maior felicidade. E aí ela se desespera e acaba caindo em precipícios umbralinos pela condição arrogante dela. Mas é muito bonito você ler o texto e dá para entender bem melhor. Aí eu pulo o capítulo 20, 21, 22, que são situações que vão acontecendo lá. No capítulo 24 acontece uma coisa muito interessante. Estoura a Segunda Guerra e os trabalhadores do nosso lar são chamados para ajudar os milhões de pessoas que desencarnam. Então, começam a ser recolhidos espíritos no mundo todo, nas cidades espirituais do mundo todo. E com isso, o trabalho no nosso lar se intensifica e muito. Quem assistiu o filme vai lembrar que os trabalhadores do nosso lar saem das paredes vibracionais protetoras do nosso lar e vão em busca dos espíritos desencarnados, dos seres desencarnados, sofrendo os horrores da guerra, né? E é isso. Eu termino o nosso bate-papo de hoje com uma frase de André Luiz que diz: o segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. Nosso próximo encontro, no encontro da semana que vem, nós vamos continuar o livro Nosso Lar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.